Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Lucas 1 e do versículo 5 em diante, que vai contar a história de um homem chamado Zacarias, um sacerdote do Senhor que orava por um milagre para sua esposa, para ele, né? Porque eles eram avançados já em idade. Isabel, esposa de Zacarias, era estéril e acontece que o anjo do Senhor aparece para esse homem e eu quero compartilhar hoje com vocês algo a respeito de milagres, amém? Então a palavra do Senhor diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Amém? Então aqui acontece que, se você continuar lendo ali o Lucas 1, no versículo 9 em diante, vai contar que Zacarias foi chamado para o seu turno de sacerdote para estar no templo queimando incenso. E aí acontece algo maravilhoso na vida desse homem que orava para ser pai. Acontece que quando nós falamos de milagre, nós sabemos que só Deus pode realizar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é orar, confiar. E hoje eu quero falar de algumas coisas que podem atrapalhar a realização do nosso milagre. E talvez você, ouvindo isso, vai pensar aí, vai meditar. Será que você está orando por um milagre e ele não está acontecendo porque você mesma está atrapalhando esse milagre de acontecer? Aconteceu algo com o Zacarias que vai nos mostrar que algumas vezes nós mesmas podemos impedir o milagre de chegar na nossa vida. Então, algumas lições que eu tomo aqui com Zacarias, né? Ele começou a orar pelo seu milagre e lá em Lucas 1,13, o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem dará o nome de João. E aqui, o que acontece? O anjo do Senhor está dizendo: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Deus ouviu e vai fazer o milagre, você vai ser pai. Mas muitas vezes a gente está orando por um milagre, está colocando diante do Senhor, está pedindo para Ele algo, e quando o Senhor responde, a nossa resposta é: não acredito. Muitas vezes a incredulidade pode atrapalhar o nosso milagre. Então, quando você estiver orando por algo, acredite que o Senhor pode, que Ele vai realizar, que Ele vai fazer aquilo que você está orando e pedindo para Ele. Muitas vezes a gente fica até surpresa quando Deus faz o milagre. Mas aí, você está pedindo e você não acredita que Deus pode fazer? E às vezes o milagre demora, porque a gente está preocupada com tantas coisas e não está acreditando que Deus pode realmente fazer. Então, para você não atrapalhar o seu milagre de acontecer, acredite na sua oração. Por quê? Porque aqui, lá no versículo 18, Zacarias disse para o anjo: como saberei isso? Como saberei se eu sou velho e a minha mulher é avançada em dias? Então eles estavam orando por um milagre, mas ele mesmo não acreditava. Ele já não acreditava, ele já pergunta para o anjo. Deus manda uma resposta e ele ainda pergunta: mas como assim? Como que eu vou saber que isso é verdade? Então nós precisamos aprender a acreditar na nossa oração. A segunda lição que eu aprendo aqui com Zacarias a respeito de a gente não atrapalhar o nosso milagre: não coloque impossibilidades diante do seu milagre. Lá no versículo 18, né, então, ele falou isso: como saberei isso? Ele já teve um pouco de incredulidade e ele também coloca uma impossibilidade ali no milagre, porque ele fala para o anjo: eu sou velho, minha mulher também.
Então a gente muitas vezes está orando, a gente pede algo para Deus e a gente mesmo impede o milagre de acontecer porque a gente não acredita e porque a gente coloca impossibilidades. A gente precisa ter cuidado para que o nosso coração não seja incrédulo e venha nos afastar do milagre que a gente está buscando. Muitas vezes nós fazemos como Zacarias. Ele quis dizer para o anjo: é impossível. É impossível. Como que vai acontecer? Se a gente é velho, a minha mulher até é estéril. Nós nunca devemos esquecer que o nosso Deus pode todas as coisas. E o milagre está ali. O Senhor quer fazer, quer realizar. E a gente depois reclama: por que não aconteceu? Por que Deus não fez? A gente mesma, com os nossos pensamentos, com as nossas incredulidades, a gente esquece quem é o nosso Deus, que Ele é Deus do impossível, que Ele pode todas as coisas, não haverá impossíveis para Deus. Então, acredite, para Deus a impossibilidade é o ponto de partida para um grande milagre. Ali, de uma mulher estéril, de um casal de velhos, Deus realiza um grande milagre e traz à existência João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor Jesus. E a terceira coisa que eu quero compartilhar com você: não confesse palavras negativas. Zacarias, lá no versículo 20, o anjo fala assim para ele: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então o anjo ainda dá uma chamadinha ali de atenção no Zacarias. Ele dá ali, ele até mesmo meio que a gente pode ver que o anjo, ele ficou meio bravo até com ele, porque o anjo veio para dar uma boa notícia e acaba dizendo para ele: e agora eu vou embora e você vai ficar mudo, porque você não acreditou, mas vai acontecer, o teu milagre você vai receber, mas até que ele se cumpra, você vai ter que ficar quieto, para não piorar a sua situação. Acredito que foi por isso que Deus permite que Zacarias fique quieto, porque muitas vezes nós impedimos o nosso milagre quando a gente não acredita no que está orando, quando a gente coloca empecilhos naquilo que Deus pode fazer e quando confessamos palavras negativas. E aqui o anjo está dizendo para ele: você vai ficar quieto, e enquanto você está quieto, você não fala nada que vá atrapalhar mais o seu milagre. Então ele disse: você ficará mudo e vai ver até o dia que essas coisas aconteçam. Então Zacarias teve a sua língua travada, e muitas vezes Deus tem que fazer isso conosco, porque nós oramos, clamamos pelo milagre e nós atrapalhamos o milagre com as nossas palavras. Então pare de amaldiçoar o seu milagre, pare de duvidar, pare de liberar palavras contrárias. Tem mulheres que estão dizendo: eu quero o milagre na minha vida financeira, eu preciso de uma restauração na minha vida financeira. Mas esse dinheirinho não dá para nada. Esse salário miserável. Essa vida, essa pobreza. Amaldiçoa aquilo que Deus está querendo realizar. Tem mulheres que estão amaldiçoando o seu casamento, querem uma restauração no casamento, mas estão tratando mal o seu marido, estão amaldiçoando dentro da sua casa, liberando palavras negativas, fazendo o papel da mulher tola ao invés de ser a mulher sábia. E a gente vê que muitas vezes a nossa boca, ela confessa aquilo que está dentro do nosso coração. Então, para que nós não venhamos estragar o nosso milagre, impedir o nosso milagre de acontecer, vamos encher o nosso coração com as coisas de Deus, vamos encher a nossa vida com a palavra, vamos louvar, vamos ler a palavra de Deus, vamos ouvir louvores, vamos confessar palavras de bênção, vamos abençoar, vamos orar, vamos liberar palavras de fé. A fé é aquilo que você não está vendo, mas você crê. Então, Zacarias, ele ficou impedido de falar, justamente para não falar nada que atrapalhasse mais o seu milagre. E hoje nós aprendemos também, vamos ter cuidado com aquilo que nós estamos falando. As nossas palavras têm poder de vida ou morte. O poder da vida
e da morte estão na língua. Então, que nós venhamos aprender a falar, a confessar somente palavras de vida, palavras de vitória. E aí sim, os nossos milagres vão chegar, porque tudo é possível ao que crê. Amém? Talvez você não está recebendo o seu milagre porque você está agindo como Zacarias, mas hoje você aprendeu uma lição muito maravilhosa para não atrapalhar o seu milagre. Amém? Outra coisa que me chama muito a atenção, que muitas vezes nós queremos receber o milagre do Senhor e a gente precisa ficar de boca fechada, sabe por quê? Porque tem bênçãos que você não pode sair contando para todo mundo que você está esperando. Nem todo mundo vai se alegrar, vai ficar feliz com aquilo que você espera do Senhor. Então, cuidado para quem você conta aquilo que você está orando e buscando no Senhor. A gente sempre fala, né? O segredo é a alma do negócio. Então, tem coisas que é melhor você ficar como Zacarias, quieto e esperar o seu milagre chegar. Amém? Que Deus te abençoe e que você não atrapalhe o seu milagre, mas que o Senhor libere o milagre sobre a tua vida, em nome de Jesus.